Muito boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um estudo de O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Esse aqui é o nosso 24º programa. Então, uma satisfação estarmos aqui novamente dando sequência a esse estudo dessa bela obra que é o Espiritismo. Então, sem mais demoras, hoje vamos até 21h15, né? Meia horinha de estudo. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou cumprimentar vocês que já se encontram aqui conosco. Bem, paramos justamente nessa frase aí, onde Kardec diz o seguinte: Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Abre aspas. Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animálculos que causam tantos estragos à economia? Onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos? Teremos acaso a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Pessoal, isso que vocês estão vendo aí é muito importante. Pelo seguinte, muita gente, né, que vocês sabem muito bem, que vem seguindo verdadeiros charlatães, verdadeiros pseudos médiuns, né, alegam justamente isso daí. Ah, mas a ciência não sabe tudo, né? Muita coisa que não se sabia antes, hoje já se sabe. Mas, pessoal, há uma diferença enorme entre aquilo que eles estão falando e o que Kardec está falando aqui, que é o seguinte: Kardec está falando do mundo natural, das coisas naturais, de fenômenos naturais constatáveis. Não está falando de coisas ilusórias que destoam da realidade. Então, por exemplo, quando fala-se, né, que a ciência não tinha conhecimento dos espíritos, né, ou não tomava conhecimento deles, é porque eles, né, através do método aí de Kardec, se fizeram conhecidos por manifestações inteligentes e também por um certo controle, né? Kardec se utilizou, ou procurou se utilizar, de um método científico para lidar com esses seres extrafísicos, né? Aos quais chamou de espíritos. E perceba que o médico faz exatamente a mesma comparação, faz uma comparação. Ele compara os espíritos com os micróbios, os germes, enfim, o mundo microscópico. E o mundo microscópico, quando descoberto, foi plenamente constatável. Agora, o que querem alguns é que nós aceitemos, ou que as pessoas aceitem, verdadeiras fantasias. Coisas às quais não há a menor constatação, que não há o menor sinal de que existam. Por vezes, são coisas completamente inconstatáveis. Quer dizer, são coisas que vão ficar baseadas apenas na crença do indivíduo, naquilo que ele crê, ele acredita que exista. Enquanto Kardec em nenhum momento se baseou em crenças. Tanto não se baseou em crenças que a posição dele foi de ceticismo inicial, até que ele constatasse que a história que tinham contado para ele fazia sentido, ele verificasse qual era a origem. Agora, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Alguém diz que a Atlântida existe.
ou alguém diz que viaja pelo universo, alguém diz, sei lá, essas teorias todas malucas que vocês devem ler, que existem fractais, que o mesmo espírito possa encarnar em diversos corpos ao mesmo tempo. Qual se tem que constatação, que indício, que prova há disso? Absolutamente nenhum. Então eles ficam na esperança que algum dia a ciência venha, ou o próprio espiritismo, enfim, né? Mas a ciência, e aí batem na ciência, venham a comprovar aquilo que é para eles, né? É uma posição de mero achismo. Não, eu quero que Atlântida exista porque Atlântida é mencionado em vários livros. Eu quero que fractais existam porque, enfim. Agora, entre você acreditar que exista e existir efetivamente, há um abismo. Então, é mais ou menos isso que querem fazer com o Espiritismo. É mais ou menos isso que querem fazer com a doutrina espírita. Como na doutrina espírita não tem nada disso, e não abre espaço para isso, porque as coisas têm que ser constatadas, né? Quando não está, por exemplo, sob a égide da ciência física, né? Então, eles acreditam que é algo que não pôde ser revelado na época de Kardec. Pois é, né? Uma revelação espiritual. Ah, não podia ser. Mas por que, que não podia ser revelado na época de Kardec? E aí começam, né, com essas histórias, como se a época de Kardec fosse quase uma pré-história, né? É como se eu tivesse só indivíduos que não pudessem, não pensassem, não tivessem senso crítico, não tivessem inteligência desenvolvida. Então, pessoal, em relação a coisas do espírito, essas teorias, se tivessem que ser reveladas, já teriam sido reveladas. O que querem essas pessoas é virem com essas teses malucas justamente para posarem de reveladores. Perceberam? Então, para eles alcançarem esse posto de sucessores de Allan Kardec, de última palavra, de reveladores divinos e tudo mais, eles criam essas teses e dizem: ah, mas na época de Kardec não podia ser revelado, não podia ser dito. Ué, mas por que não? Por que, que os espíritos mentiriam, por exemplo, dizendo que o espírito é indivisível? Bastasse eles dizerem: olha, o espírito é divisível. Ele pode se dividir em vários e encarnar em vários corpos. Qual é o empecilho que poderia haver neles dizerem isso? Nenhum. Assim como todas essas teses malucas que têm aparecido por aí, nesses grupos que não necessariamente se apresentam como espíritas, né? Eles se dizem universalistas, por quê? Sob essa capa, né, eles, do universalismo, eles podem agregar tudo quanto é loucura que apareça. Né? Já mostrei, já citei para vocês qual era essa estratégia. Né? Que estratégia era essa? Né? Então, mais ou menos como Helena Blavatsky. Helena Blavatsky pretendeu, ela era uma pessoa tão presunçosa que ela pretendeu contar a história da humanidade, a história do mundo inteiro, desde o início até o seu tempo. Quer dizer, desprezou completamente as ciências, desprezou os fatos, não mostrou nada nenhum argumento favorável às teses dela, não. Foi tudo na base do achismo.
do que ela imaginava. E conforme também o que ela ouviu de indivíduos que sobre esses assuntos não tinham o menor conhecimento. Indivíduos que ainda viviam dos mitos da antiguidade. Por exemplo, se nós pegarmos um indígena e perguntarmos como surgiu o mundo, ele vai dar uma versão que, quando nós compararmos com a realidade, é algo que não vai bater. Pode até, igual mais ou menos na Bíblia. A Bíblia ela traz alguns simbolismos, né? Que quando a gente faz um esforço ali para comparar com a ciência, até começa a fazer sentido. O problema é quando é ao pé da letra, né? Então a Bíblia fala: Deus criou a terra em determinado número de dias, acho que foi 6, e no sétimo descansou. Então dá até para entender, tá? Dias não seriam aí dias de 24 horas, seriam períodos. Então dá para a gente, né, dizer, não, realmente a Terra foi o surgimento da Terra e a sua consolidação ocorre em vários períodos, que poderiam até ser 7, né? Fazendo um esforço aqui, 7 principais períodos, né? Então a gente tem que, claro, na antiguidade eles tinham algumas noções, mas não dá para pegar aquilo e interpretar ao pé da letra, como fez a Helena Blavatsky, né? E por isso que a teosofia foi muito criticada, e com razão, à sua época, porque ela foi ousada demais. Ela foi até mais criticada do que o espiritismo, porque por trás do espiritismo tinha uma figura de ciência, que era Allan Kardec, que apresentou algo inteiramente racional. As pessoas poderiam até não concordar, né? Mas, em termos de racionalidade, ele podia confrontar com qualquer um. Agora, Helena Blavatsky tinha como confrontar as suas teorias com alguma coisa? Absolutamente não, né? Crenças em civilizações perdidas, em seres que nunca existiram, que ela dizia serem os nossos antepassados, que até hoje não tem vestígio nenhum desses indivíduos, porque eles simplesmente não existiram. Tinha um, por exemplo, que seria o lemuriano, já contei para vocês, inclusive em breve devo lançar um estudo só sobre a questão de Lemúria, que era eles tinham assim um rosto assim muito estranho, um olho aqui na testa, os pés virados para trás, enfim, são seres que nunca existiram sobre a face da Terra, mas que ela apresenta como se tivessem existido. Assim como apresentou, né, como mostrei para vocês, os tais mestres ascensionados, que ela dizia que habitavam determinados pontos do planeta, e quando as pessoas foram lá procurar os tais dos mestres, nos seus devidos locais de residência, ninguém nunca tinha ouvido falar deles. Então perceba aí que esse universalismo que eles apresentam e que insiste em criticar as ciências para dizer que eles estão certos, é uma repetição do posicionamento, da postura de Helena Blavatsky e todos os seus colegas teosofistas. Agora, qual é a postura do espiritismo? Completamente diferente. O espiritismo estabelece uma aliança com a ciência. Já esse espiritualismo aí, que a Helena Blavatsky
criou, digamos assim, porque ela impulsionou essa ordem de ideias, não tem compromisso nenhum com a ciência. Se mostrarem para ela que coisas, né, constatações científicas que colidam com as teses dela, para um teosofista, ele vai dar de ombros, ele não vai querer nem saber, ele vai dizer que um dia vão descobrir, vai dar mil desculpas, igual fazem aí esses espertalhões, que se aproveitam justamente da falta de proximidade da maioria das pessoas com o conhecimento científico. Conhecimento científico esse que é o que nós deveríamos, pelo menos teoricamente, ter nas escolas. Efetivamente temos, só que as pessoas não querem nem saber. Elas fazem provas apenas para passar, elas não leem, elas não se informam, elas são alienadas, elas tudo atribuem ao sobrenatural, elas conhecem mais sobre o natural do que as leis naturais. Elas querem conhecer o mundo que elas não veem e simplesmente ignoram aquilo que está do lado delas, que é o mundo físico natural. Como é que você vai querer compreender o que você não vê se você não entende o que você vê? Por isso que é chamada de alienação místico-religiosa, porque a pessoa passa a viver mais com os olhos para lá do que para cá, e isso é um erro. O espiritismo se coloca justamente diametralmente oposto a essa postura mental. É por isso, e também temos isso no movimento espírita, tem gente que acha que tudo tem um componente espiritual envolvido. A pessoa espirrou, é espírito. A pessoa sentiu um arrepio, é o espírito. Tudo ela quer explicar segundo as coisas espirituais. E não é assim. Se entrar nessa faixa, pessoal, é perigoso. Vocês vão entrar na mesma faixinha lá dos adeptos do pessoal do Casa Plataforma da Mistificação. De achar que tudo tem um componente místico. E não é assim, isso é perigoso. O espiritismo não advoga essa postura. Quem advoga é a Umbanda, quem advoga é a Teosofia, e a gente já viu que o espiritismo não se alia a essas posturas. Respeita, tudo bem, né? O indivíduo tem toda a liberdade de pensar no que quiser, mas também nós temos a liberdade de pensarmos como queremos. E nisso de pensar como nós queremos, não há espaço para essa postura. Né? Então, é por isso que volta e meia, por exemplo, lá no Polêmica Espírita, a gente traz assuntos que vão tirar a gente dessa alienação. Porque isso já vem, não é de agora, é de muito tempo. A gente já vem com a mente, talvez lá de outras existências, condicionadas a isso. E o que vai nos libertar disso? É combater a superstição, é conhecer mais as coisas do mundo, para que a gente não confunda. Tem muita gente confundindo aí doenças físicas com doenças, com problemas espirituais. A gente não quer o espiritismo igual os xamãs, igual as religiões fetichistas lá de trás, que tratavam tudo como espiritual. Por isso que as pessoas morriam com menos de 30 anos de idade. Imagine se não tivesse a nossa medicina hoje. E aí, vocês acham que a gente ia ir muito adiante? Com as ervinhas, com os banhos de ervas e chazinhos, a gente ia longe? Não estou dizendo que não tenha lá o seu valor. O problema é quando a gente acha que é uma panaceia. O que é uma panaceia? É algo que serve para tudo. E a gente está achando que talvez um passe sirva para tudo. Tem gente que acha isso. Né? Ah, estou com uma dor de cabeça persistente, vou lá no centro tomar um passe. Será que vai adiantar? Ou é melhor você procurar primeiro um médico, ver se tem algum problema mais sério, se é uma cefaleia?
Claro, nada te impede de ir lá no centro espírita tomar um passe. Tudo bem, mal não vai fazer. O problema é quando a pessoa vai achar que aquilo vai necessariamente resolver o problema dela, que pode não ser, e a maioria das vezes não é, um problema espiritual. É um problema físico que ela tem que ir lá tratar, tirar uma chapa lá da cabeça, enfim, para ver se o que é aquela dor de cabeça persistente. Ah, dor do estômago. Ah, é aproximação de espírito. Tô com encosto. Vocês já ouviram falar nisso, né? Então, a gente sofre essas influências, inclusive dos ritos afro-brasileiros. Para eles, tudo é causa espiritual. Sentiu o mal-estar é o tal do encosto. Não, novamente, não estamos dizendo que não exista. Nós sabemos da obsessão, da influência dos espíritos, mas existe um equilíbrio nisso daí, né? Bem, deixa eu ver quem é que está aqui com a gente. Temos aqui a Shirley Siqueira, que fala de Poços de Caldas, em Minas Gerais. A Maria Ferres Tomazini Broguin, desejando boa noite. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Nosso amigão Saulo de Tarso, desejando também boa noite a todos. Liliane Santos, lá de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais aqui. Bem, a princípio... Liliane Santos dizendo o seguinte, vamos ver. Tudo se modifica conforme vamos estudando e deixando que as crendices que nos passaram deixem de ter tanta importância. Exatamente. É o componente racional do espiritismo. A fé racional e não a fé cega, né? Inclusive, o próprio Allan Kardec dá a entender que essa postura é nociva até para o espiritismo. Ele, inclusive, chama, né, esses indivíduos de espíritas exaltados, né, que se deslumbram de tal maneira com aquilo que leem no espiritismo, mas sem profundidade, que começam a achar, né, que tudo é algo espiritual, e aí se alienam. É a tal da alienação místico-religiosa, que jamais deveria haver no espiritismo. Mas, infelizmente, muitas pessoas não se aprofundam, muitas pessoas ficam só nos romances mediúnicos, na literatura água com açúcar, e isso, às vezes, dependendo do caso, vai até piorar esses sintomas da alienação místico-religiosa. A gente percebe isso claramente no comportamento de alguns espíritas, infelizmente. E aí é tiro e queda, você já deve ter presenciado isso. Quando a gente vai conversar com a pessoa, as fontes de estudo delas são sempre os mesmos. Quando se pergunta para ela o que ela leu de Kardec, o que ela tenta entender do mundo, não, ela só foca lá nos romances mediúnicos. E aí começa, né? E aquilo para virar depois uma fascinação, enfim, é um pulo. Se a pessoa tiver um pouco de tendência, se ela cair num grupo mediúnico mal direcionado, que já tem essa veia mística, ela vai... E a gente está vendo aí, ó, nos casos das plataformas da mistificação, e que não é a única, viu? Ela tem tido mais destaque por causa das visualizações, da presença deles na internet. Mas não pense que são os únicos, não, tá? Ó, tá cheio, tá cheio. E, de certa forma, o movimento espírita tem a sua responsabilidade nisso, porque se deixou levar, né, por essa literatura, né, descompromissada, essa coisa, né, que dá vazão a esse tipo de comportamento e de postura mental. Então vamos lá, continuando. Vemos aí, ó, 4 frasezinhas de Kardec que já nos explicam aí tanta coisa, né? Vamos lá, mais alguns minutinhos. Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida destes.
Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de que nem suspeitávamos? Então, é o médico aí que inicialmente não acreditava e que depois passou a acreditar. Ele diz: que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que campo tão vasto de observação? Então, ele viu, né, que o Espiritismo realmente abre um vastíssimo campo aí de observação, de abertura aí ao pensamento. A descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. No caso aí, né, o mundo microscópico. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias, realmente, né? O espiritismo tem, de certa forma, tido dificuldades, né? Porque ele vai de encontro, ele se choca com muita coisa. Por quê? Ele vai de encontro, ele vai se chocar com ideias e concepções que estão aí há milênios. E ele combate justamente a superstição, a crendice, o pensamento mágico, que está presente até hoje nas religiões dogmáticas tradicionais, por exemplo, e tantas outras. As do Oriente, então, dominam completamente. Por isso que nós, especificamente, vemos como perigosa essa tentativa de junção com doutrinas orientalistas, porque elas estão completamente dominadas pelo pensamento mágico, né? Que não tem como você fazer qualquer tipo de combinação, a não ser a parte moral, o ensinamento moral, né? Aí sim você tem alguns pontos de contato, mas quando se vai se aprofundar nas teses do hinduísmo, né, enfim, do próprio budismo, tem muita coisa que não dá para conciliar. Né? No budismo, por exemplo, não se tem nem a ideia de Deus muito exata. Né? Não existe isso. Já no hinduísmo mas o Kardec pegou lá a reencarnação do hinduísmo. Não é verdade, porque a explicação que o Espiritismo dá sobre o hinduísmo, sobre a reencarnação, é completamente diferente da do Espiritismo. Não tem muito pouco a ver, a não ser o próprio nome e a ideia de que o indivíduo pode ter várias reencarnações. Fora isso, como se dá, quantas vezes que porque no hinduísmo tem até um número de vezes. Eles estabelecem número de vezes. Depois que, para eles, depois que o espírito não precisa mais reencarnar, ele vive no estado do nirvana, que é praticamente quase como uma ociosidade total. E também alguns até advogam a ideia de que o espírito perde a sua individualidade, que é o panteísmo. Né? Quer dizer, o indivíduo ele é assimilado pelo todo, enquanto para o espiritismo não. Todos nós iremos manter para sempre a nossa individualidade. Aí eu pergunto para vocês, dá para conciliar? Dá para fazer esse universalismo que eles propagam por aí? Com tantos pontos de choque? Não dá, né, pessoal? Uma coisa é a gente respeitar, né, tal. Agora, respeitar, como a gente sempre diz, não quer dizer concordar, né? E muita gente acha que para ser caridoso tem que estar concordando com tudo, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ok, vamos colocar lá mantra no espiritismo, incenso, não tem como conciliar. Quem faz isso não entendeu nenhuma das duas propostas. Nem a que ela quer colocar dentro do movimento espírita, nem o espiritismo. Né? Bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso estudo. Deixa eu ver aqui.
Liliane Santos, não sei se eu já li. É isso que torna difícil a aceitação do espiritismo, pois tira essa ilusão, traz o medo e receio às pessoas que acreditaram todas suas vidas em coisas mágicas sem explicação. Exatamente, Liliane. Deixa eu ver mais aqui. Stella Luzes, né, falando lá de Dallas, sou responsável por um estudo do Livro dos Espíritos. Maravilha, perfeito, isso aí. E que permaneça aí instruindo bem as pessoas, né, dando ali o caminho correto das pedras. E a Marlene de Oliveira dizendo, não tem como misturar as coisas, realmente, né, Marlene? Bem, pessoal, então concluímos o estudo de hoje com essas nossas reflexões. Na quinta-feira que vem estaremos de volta em mais um estudo de O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa noite e um bom descanso.